Nós da Boost Market temos 4 segmentações de mercado, sendo elas empresas que querem reinventar sua presença digital e reinventar a estratégia de marketing, reinventar a presença digital e manter a estratégia atual, não investir em publicidade e manter a estratégia atual, e não investir em publicidade, mas reinventar a sua estratégia de marketing. Basicamente, nós vamos conseguir dar serviços a todos esses 4 tipos de empresas. E é nessa segmentação do mercado que nós iremos agir. Agora vamos comentar um pouquinho mais sobre as análises feitas no software da Sebrae. Aqui estão as duas primeiras análises feitas, como vocês podem ver. Nós temos alguns atributos que nós avaliamos, como se é grande o suficiente, se os nossos produtos atendem a esse segmento, e as notas que foram geradas com base nas informações que nós passamos para o software da Sebrae. Aqui nós temos então as outras duas análises que foram feitas. Para publicidade e marketing, nós temos duas variáveis, que é a promover promoções e planos de serviços e manter serviços individuais, ou criar narrativas visuais envolventes e manter a nossa edição padrão. Aqui como opções nós temos promover promoções e planos de serviços e manter a nossa edição padrão, que é basicamente a gente vai promover promoções desse tipo, fazendo com que a presença da empresa no mercado aumente. Podemos também promover promoções e planos de serviços criando narrativas envolventes, entregar um produto e serviço que atende às expectativas do cliente, faz com que ele volte novamente. Também nós temos manter serviços individuais e criar narrativas visuais envolventes. Para clientes que optam para serviços individuais, é necessário entregar um produto de qualidade. E por último, manter serviços individuais, manter edição padrão. Não gera muita inovação, não desperta muito interesse no cliente ou no mercado. Aqui novamente nós temos algumas análises que foram feitas no software da Sebrae. Vocês podem ver novamente os atributos que foram avaliados e as notas que foram dadas para cada uma das nossas estratégias de publicidade e marketing. Novamente, mais duas análises, sendo que dessa vez também tem ali a análise geral de toda a nossa publicidade e marketing, a nota que foi dada para todas elas no geral. Vamos falar um pouquinho mais de personas. Nós criamos então a persona do Daniel para que a gente pudesse fazer esse teste. Nesse caso aqui, Daniel é um dentista apaixonado por sua profissão, formado pela Universidade de São Paulo aos 25 anos. Decidiu abrir seu próprio consultório para oferecer serviços odontológicos de qualidade. E basicamente, o que ele vai querer com a nossa empresa, né? Como vocês podem ver aí na tela, o Daniel ele quer então fazer com que a sua clínica cresça. Ele quer melhorar o seu negócio. Temos aqui mais algumas informações sobre toda a bagagem de Daniel, como que ele utiliza a internet, por quem ele é influenciado e um pouco mais da sua rotina. Aqui nós já temos uma análise sobre o que o Daniel deseja ganhar, o que ele vem a ganhar com os nossos produtos, mas alguns desafios também que ele vai acabar passando nesse meio tempo, como a gestão de tempo, concorrência no mercado, etc. Temos algumas reflexões que podem acontecer na cabeça de Daniel, como por exemplo, ele pode questionar nossas estratégias de marketing, ele pode acabar se aborrecendo com alguma coisa, ele reconhece que tem que investir em marketing, mas ele tenta evitar algumas estratégias que ele sente que podem ser prejudiciais a ele. E é isso que vai envolver toda a trajetória dele, que é o próximo passo. Aqui nós temos um pouquinho da jornada do cliente que o Daniel terá com a Boost Market. Nós podemos ver então como que é esperado o processo antes dele entrar com os nossos serviços, durante o uso dos nossos serviços e após o uso. Que no geral a ideia é que o cliente fique extremamente satisfeito com as novas estratégias de marketing, que ele consiga um novo público, mesmo que anteriormente ele estivesse insatisfeito com as possibilidades. Mas com os nossos serviços, ele conseguirá então alcançar o resultado que ele deseja. Nós utilizamos como proposta de valor os ganhos que nossa clientela vai receber. Nós temos como exemplo aqui a nossa persona, que é o Daniel, de 30 anos e dentista. Utilizando a nossa plataforma, ele vai ter os seguintes ganhos: o aumento da base de clientela dele, a consideração da marca e o engajamento nas redes sociais. Porém, como desafio, vamos acabar encontrando problemas com a gestão do tempo, concorrência no mercado, limitação em marketing digital e equilíbrio da vida pessoal e profissional. E por fim, vamos falar sobre as nossas entregas essenciais, que seriam elas: a aplicação de metodologias ágeis,
a eficiência operacional e otimização de recursos, e velocidade e qualidade excepcional, e crescimento competitivo. Agora passando para a análise de concorrência, onde basicamente nós vamos comparar a nossa marca com uma outra marca concorrente e analisar determinados atributos e atribuir notas a eles. Esses atributos nós temos atendimento, canais de venda, competência de equipe, conveniência, design, disponibilidade de produtos, estratégia de marketing, estrutura física, exclusividade, experiência do cliente, inovação, preço, presença digital, qualidade, reputação, suporte ao cliente, tecnologia, tempo de resposta e a variedade. E no fim de todos esses atributos, nós vamos atribuir uma nota à nossa marca e à marca da concorrente, onde nós, como podemos ver aqui nesse slide, nossa média geral é 9, enquanto da iProspect é 7. Agora, continuando a análise de concorrência, nós temos uma outra visualização daquela tabela anterior, onde agora podemos ver aqueles dados, só que em um gráfico, onde podemos ver os pontos fortes e os pontos fracos de ambas as empresas. Agora, passando para o quadro de experimentação, basicamente se trata de uma forma de sabermos se determinadas situações são viáveis ou não para a nossa empresa cumprir. Primeiramente, podemos ver aqui que nós temos 3 principais critérios, que é qual o tipo de teste, o que nós iremos fazer, quem irá testar ele e os critérios de avaliação, que basicamente o que diz se ele vai ser aprovado ou não. Podemos ver aqui que nosso teste é: oferece nosso serviço de maneira gratuita para uma empresa pequena ou para um investidor sem muito conhecimento de marketing em si. E assim, enquanto prestamos o serviço desejado pelo cliente, analisamos o entendimento do projeto em si. E com quem testar é o Daniel, e ele será aprovado se, quando o projeto estiver concluído, nosso cliente tiver entendido todos os processos principais que realizamos ao criar o produto final. E graças a isso, estabelecemos uma relação duradoura com o nosso cliente para projetos futuros. E seguindo em frente, podemos checar que a experimentação foi aprovada e como aprendizado disso, podemos tirar que, por meio dessa abordagem, podemos obter sucesso e estabelecer uma clientela expansiva, já que a preocupação com a credibilidade e transparência da empresa desenvolve um senso de honestidade que facilita a ligação de cliente para a empresa. Agora, seguindo para a próxima experimentação, temos o H2, onde nós acreditamos que conseguiremos prestar um serviço de qualidade e variado por um preço acessível. Porém, ele não foi testado, então não é possível dizer se ele vai ser aprovado ou não. Como pode-se ver, tivemos diversas formas como canais de aquisição. Elas sendo plataformas existentes, que teve uma média geral de 10, marketing de conteúdo, que teve uma média geral de 9, eventos, que teve uma média geral também de 9, e-mail marketing, que teve uma média geral de 8, palestras e apresentações com média geral de 8 também, acordos e parcerias também com média geral de 8, sendo a média ranqueada através da atratividade, alcance esperado, cliente, relacionamento e viabilidade, sendo tudo isso compondo a média geral do item. Após isso, fomos para o experimento, que, como teste, entramos em contato com a Camila Santos através de redes sociais como e-mail, Instagram, LinkedIn, promovendo uma oferta de serviços com benefícios e também com preço acessível. E nisso acabou nos rendendo um cliente obtido e também uma receita de 1.250 que foi gerada. Passando agora para o nosso funil de vendas, iniciamos então com o topo do funil, com nossas principais 2 ações, sendo elas o conteúdo educativo, com um orçamento investido de R$40.000, alcançando então 1 milhão de pessoas, tais quais serão chamadas apenas 100 mil pessoas com a nossa ação, o que transforma então o custo de aquisição por cliente de 0,40 centavos por cliente, e tendo uma taxa de conversão de 0,10%. Já no fundo do funil, podemos perceber que nas demonstrações de serviços, nós teremos até R$10.000 de orçamento investido, com 60 mil pessoas alcançadas com a ação e 40 mil chamadas com ela, tendo assim um custo de aquisição de cliente de 0,25 centavos por cliente, tendo assim uma taxa de conversão de 0,67%. Passando agora para uma análise minuciosa do nosso funil de vendas, podemos perceber então que exatas 40 mil pessoas efetivaram/realizaram a compra, tendo assim um custo total de aquisição de pessoas de 1,50 e uma taxa total de conversões de 0,67%. Passando para o percentual de pessoas que fizeram a conversão, analisamos que
1 milhão das pessoas que estão no topo do funil será convertido para 100 mil pessoas, ou melhor, 10%, que será a quantidade de pessoas que vão para o meio do funil. Dessas 100 mil pessoas que estão no meio do funil, apenas 60 mil, ou 60%, passarão para o fundo do funil. E dessas 60 mil pessoas que estão no fundo do funil, 40 mil, ou melhor, 66,7%, passarão a efetivar a compra. Em outras palavras, para a execução e compra dos nossos serviços, ficaria da seguinte forma. Das 1 milhão de pessoas que interagem com o nosso negócio, apenas 100 mil vão buscar, o que equivale a 10%, vai buscar mais informações sobre a nossa solução. Dessas 100 mil interessadas pela nossa solução, apenas 60 mil, ou seja, 6%, vão estar dispostas a comprar da gente. E dessas 60 mil pessoas, 40 mil vão realizar a compra do nosso serviço. Olá, meu nome é Lucas Passos e estarei falando um pouco sobre investimento pré-operacional da Boost Market. Estipulamos primeiro um valor de R$ 1.500 para a criação do registro da marca, que basicamente seria o design e o logotipo. Em relação aos gastos de legalização, estipulamos R$ 1.000, porém não temos muito conhecimento de como legalizar coisas desse tipo, podendo aumentar um pouco esse valor. O marketing da inauguração queremos que seja forte para atrair clientes, portanto estipulamos R$ 5.000. Além disso, como o Boost Market teria um escritório para que os usuários pudessem trabalhar, foi estipulado um valor de R$ 20.000 para a reforma do lugar. Também é necessário um software e gestão de RH no valor de R$ 1.000, o pagamento de taxas e licenças no valor de R$ 5.000, treinamento da equipe em relação à gerência, tratamento com o cliente, dentre outras coisas, possuindo o valor de R$ 10.000, e por fim os uniformes e crachás no valor de R$ 10.000. Ao total, sendo R$ 53.500 de gastos pré-operacionais. Como investimento fixo, nós temos computadores e equipamentos de edição na quantidade de 25, sendo unitariamente 20 cada. E o estúdio que teríamos que comprar ou alugar no valor de R$ 100.000, totalizando 600 mil de investimento fixo. O estoque inicial, queremos começar com apenas 10 câmeras no valor de R$ 10.000, unidade, tendo o valor total de R$ 100.000, e 30 computadores de R$ 5.000 cada, tendo o valor total de R$ 150 mil dos computadores. O valor total de todo o estoque inicial daria R$ 250 mil. Analisando agora o capital de giro, percebamos que o ciclo financeiro é de 138 dias. O prazo médio de estoque é de 120 dias, ou seja, a cada 120 dias vamos rever o estoque. O prazo médio de recebimento da empresa em relação aos clientes é de 48 dias. O prazo médio de pagamento da empresa com relação aos funcionários é de 30 dias. A necessidade de capital de giro que a Boost Market tem é de R$ 831.875 e a sua reserva financeira é de R$ 70 mil, tendo um desembolso anual de R$ 1.987.000. Sendo assim, o investimento total vai ser feito por 3 pessoas, Vitor Hugo da Silva, Lucas Passos da Silva e Daniel Vieira Saraiva de Souza, cada um desembolsando R$ 500 mil, totalizando então R$ 1.500.000 de fontes de recursos. O total dos investimentos vai ser dado pelos investimentos fixos, no valor de R$ 600 mil, investimentos pré-operacionais, no valor de R$ 53.500, o estoque inicial, no valor de R$ 250 mil, e o capital de giro, no valor de R$ 831.875,44, totalizando então R$ 1.735.375. O total das fontes de recursos, então, por sua vez, vai dar fontes de recursos próprios de R$ 1.500.000, dados pelos CEOs, e fontes de recursos de terceiros, no valor de R$ 235.375. Aqui podemos ver um gráfico representando o investimento total, onde a maior parte vai ser dada pelo capital de giro e a segunda maior parte pelos investimentos fixos. E por último, um gráfico ilustrando as fontes de recursos dadas pelos próprios CEOs, ou seja, R$ 1.500.000, e fontes de recursos de terceiros, que são R$ 235 mil, sendo a maior parte dada pelos CEOs.
Como a nossa empresa é uma empresa de edição de vídeos, nós não vendemos produtos, porém vendemos serviços. Um deles é o conteúdo promocional de um aplicativo, produto ou serviço, no valor de R$ 3.000. Enquanto o outro é um conteúdo promocional de um estabelecimento. Pode ser um posto, um restaurante, qualquer coisa, no valor de R$ 10.000. A receita é uma métrica de quanto queremos ganhar no final do mês. Pretendemos fechar por mês 15 conteúdos promocionais de um aplicativo, produto ou serviço e 6 conteúdos promocionais de um estabelecimento, totalizando então R$ 105.000 por mês. Porém, quanto mais a empresa está no mercado e mais ela atrai cliente, mais ela cresce. Portanto, nós estipulamos uma taxa de crescimento mensal de 22%. Ou seja, no primeiro mês vamos ganhar aquela receita de R$ 105.000. No segundo mês vamos ganhar aquela receita vamos ganhar uma nova receita de R$ 128.000. E assim por diante até o final do ano, que ganharíamos R$ 935.000. A taxa anual no segundo ano da empresa seria de 30% e não mais 22%. No primeiro ano, estipulamos a receita de R$ 4.711.738. Acredito que no gráfico seja mais visível a taxa de crescimento. Ela parece ser muito grande, mas olhando no gráfico, você vê que ela vai subindo aos poucos, é uma coisa progressiva. Agora, qual que é o serviço que a Boost Market tem que mais gera receita? Analisando o gráfico, podemos ver que é um conteúdo promocional de estabelecimento, que apesar de fecharmos poucos por mês, ele tem um valor mais alto, portanto ele é quem gera mais receita. Bom, como é possível estar visualizando, temos a receita de acordo com o parcelamento, sendo a receita de 30 dias de R$ 42.000 e a receita de 60 dias de R$ 63.000. Logo após, temos o custo dos produtos e dos serviços, que seria o conteúdo promocional de um aplicativo ou então de produto ou serviço, que teria um preço de venda de 3.000, e o conteúdo promocional de um estabelecimento, que teria um preço de venda de 10.000, tendo seu valor total como 1.041. A seguir também temos a receita total mensal, sendo a taxa de porcentagem para os 12 meses iniciais, de 22% no caso. Podemos ver no mês 1 o valor de 105.000 e no mês 12 o valor de 935.723 e 284 centavos. Já nos totais anuais, que teria a taxa ao ano a partir do segundo ano de 30%, no primeiro ano a gente teria o valor de já na casa dos milhões, de R$ 4.711.738,213. E no segundo ano, R$ 6.125.259,677. A seguir temos o custo dos produtos, mercadorias e serviços vendidos, que também segue a mesma tabela da anterior, onde no mês 1 é possível ver os R$ 6.246 e já no mês 12 os R$ 19.685,876. E com a taxa a partir do segundo ano de 20%, diferente da anterior, que era de 30%. Além disso, você pode ver na taxa ao mês da porcentagem para os 12 meses iniciais, que a taxa também diminuiu, não é de 22%, e sim de 11%. Mas falando sobre os totais anuais, no primeiro ano teríamos o valor de R$ 141.866,568. No segundo ano subiria para R$ 170.239,882. Passando um pouco para os gráficos agora, temos a evolução dos custos dos produtos, mercadorias e dos serviços vendidos, onde é possível ver uma grande evolução dentre eles. Como é possível ver, ali no primeiro mês temos a taxa entre os 0 aos R$ 20.000. E já no segundo ano teríamos algo entre R$ 160 e R$ 180.000, ou seja, uma evolução enorme comparada ao mês 1. E falando sobre os custos variáveis, podemos falar sobre comissões, previsão de inadimplência, propaganda e taxas de cartões, que o total desses custos variáveis pode chegar até R$ 18.900. Continuando sobre os impostos agora, temos o COFINS, que é a Contribuição Financeira Social, o CSLL, que é a Contribuição Social, o IR, que é o Imposto de Renda, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, o PIS, que é o Programa de Integração Social, que o total destes pode chegar até R$ 28.350. Falando mais um pouco sobre os custos variáveis, assim como na tabela anterior, a gente pode ver os totais mensais, que a taxa de porcentagem ao mês para os 12 meses iniciais é de 8,5%,
onde o mês 1 é possível visualizar ali o valor de R$ 20.250, e no mês 9 é possível visualizar a taxa de R$ 38.892,238. Já no final, no mês 12, temos a taxa de valor de R$ 49.676 também, e 632 centavos. Já nas taxas anuais, que teria a taxa a partir do segundo ano de 14,5%, no primeiro ano teremos o valor de R$ 395.872,307, e no segundo ano o valor de R$ 453.273,792. Falando um pouco da depreciação, a depreciação de computadores e equipamentos de edição que tem uma vida útil de 5 anos chega a ser até R$ 500 mil. Já de estúdio e escritório, que tem uma vida útil de mais ou menos 25 anos, chega a ser de R$ 100 mil. Falando um pouco sobre os custos com o pessoal, temos em grande parte o custo com designers, que chega a ter 40 empregados, o salário mensal de 2.100, o custo com salários de 84 mil ao todo, e o encargo social, que será uma porcentagem de 5,80%, que o custo total desses encargos seria 4.872. Junto dos benefícios de 450, teremos o custo total de R$ 106.872. E em relação aos custos fixos, como água, temos um custo de 150 como valor total. Os aluguéis com domínio IPTU temos 3 mil como valor total. A amortização de empréstimos, 200. Encargos sociais sobre Prolabore, que seria R$ 600. Os encargos sociais sobre salários, que seria 4.872. Os honorários contábeis, que seria 120. Os juros, que seria 130. Luz, que seria R$ 300. Manutenção de computadores e outros equipamentos, que seria R$ 600. Marketing e propaganda, que seria R$ 200. Materiais de limpeza, que seria R$ 150. Material de escritório, que seria R$ 250. Prolabore, seria 150. Salários e benefícios, seria 102 mil. Seguros, 500. Serviços de terceiros, 250. Tarifas bancárias, 120. Tarifas de operadoras de cartão, 400. Telefone e internet seria 320, o que totalizaria R$ 114.312. A seguir, a gente pode ver um pouco mais dos custos fixos, tendo a sua taxa ao mês para os 12 meses iniciais de 1%, que seria de R$ 114.312 até R$ 127.534,28, e as taxas anuais que partem de 2%, sendo o primeiro valor o de R$ 1.449.762,285, e no segundo ano de R$ 1.478.757,531. Já aqui nos gráficos de custos fixos, você pode ver também um grande aumento a partir do mês 1, que chega a bater quase 200 mil no mês 1, e já no ano 2, já bateria a taxa de quase R$ 1.600.000, ficando entre R$ 1.600.000 com R$ 1.400.000. Além disso, temos um gráfico em formato de pizza, que mostra melhor a distribuição dos valores utilizados nos custos fixos, onde é possível ver os salários e benefícios, que foram gastos R$ 102 mil, os encargos sociais sobre salários, que foi gasto R$ 4.872, os aluguéis com domínio IPTU, que foi gasto R$ 3 mil, os encargos sociais sobre Prolabore, que foi gasto R$ 600, e manutenção de computadores e outros equipamentos, que foi gasto R$ 600, junto da legenda com suas respectivas cores que representam-se na pizza. Olá, meu nome é Victor Hugo e vou falar um pouco sobre o DRE, os indicadores financeiros e o simulador de resultados da Boost Market. Começando pelo DRE, que significa demonstração de resultado do exercício, nada mais é do que um relatório contábil que evidencia se as operações de uma empresa estão gerando lucro ou prejuízo, considerando um determinado período. Portanto, nós temos que, em relação à receita total, nós adquirimos uma quantia de 105 mil a prazo, o que significa que oferecemos a flexibilidade aos clientes de pagar conforme o serviço vai sendo prestado. Esse valor ele é o acúmulo de uma média de 15 conteúdos promocionais vendidos mensalmente, que ao todo somam os 45 mil, mais alguns conteúdos promocionais para estabelecimentos, que ao todo somam 60 mil, acarretando nos 105 mil. Em relação aos custos variáveis totais, temos alguns valores importantes a serem considerados aqui, como por exemplo o CPV e o CMV.
Notem que não temos receita gerada com esses dois primeiros atributos, até porque a Boost Market não oferece produtos, mas sim serviços, que é o CSV. O valor gasto com serviços vendidos equivale a 6.256, que representa 5,95% desses custos. De resto, temos impostos e gastos com vendas, que são os valores pagos às empresas de cartão e propaganda, além das comissões. No total, temos uma quantia gasta de custos R$ 53.496. E nos primeiros meses, de fato, isso pode ser muito ruim para a lucratividade da empresa, mas não a longo prazo se a receita total gerada persistir na informada anteriormente, que são os 105 mil. Em relação à margem de contribuição, sabemos que esse valor é o que resta da receita total se tirarmos os custos variáveis. Portanto, se fizermos os 105 mil menos R$ 54.496, temos um total de 51.504 restantes para cobrirmos os custos fixos totais, que são os valores necessários para que a empresa continue em operação sem considerar vendas. Agora, em relação aos custos fixos, percebemos que nos primeiros meses a empresa terá mais gastos do que lucro, o que é um cenário muito normal no mundo do empreendedorismo. Os custos fixos excedem a faixa dos 114.312, o que representa mais de 108,87% da receita total. E isso por vários fatores, o que inclui conta de água, luz, internet, seguros, salário de benefícios, juros, entre muitos outros, como podem ver aqui. O resultado operacional disso tudo, portanto, equivale a uma dívida de 62.808 no primeiro mês. Como a margem de contribuição é muito menor do que os custos, isso mostra que a empresa não terá lucro, né? E, portanto, deve melhorar alguns aspectos para que a receita total aumente. No entanto, se a empresa ter uma quantia investida para cenários como esse, né, nos primeiros meses, temos boas notícias para uma projeção anual. Abaixo, nós conseguimos ver que, nos 3 primeiros meses, temos apenas gastos, mas a partir do 4º mês começamos a ter um valor a ser ganho, o qual aumenta gradativamente de mês em mês. Em um ano, já temos um acúmulo de 2.196.407. E no segundo ano, o valor sobe para 3,5 milhões. Fica-se claro, portanto, que é uma ideia de negócio para se gerar lucro a longo prazo e que de início haverá sim muitos gastos. Com visão de nosso DRE, vamos olhar agora para os indicadores financeiros, que são os números do primeiro ano de operação do negócio para a tomada de decisão com mais segurança. Na tabela sendo exibida, temos que a receita total anual equivale a 4.711.000, o que é um bom valor. Porém, temos alguns custos que irão decrementar essa receita, como os custos variáveis, que anualmente irão exceder mais de 1 milhão, e os custos fixos, que irão exceder 1,5 milhão, resultando no valor mostrado anteriormente, que é 2.196.000. Com os grandes gastos, temos uma porcentagem de lucratividade anual de 46%, o que é um valor não tão bom e que pode aumentar se aplicado algumas melhorias no serviço. No entanto, com a rentabilidade anual, obtemos mais de 113%, que é a capacidade de gerar um retorno financeiro a partir de cada real investido. Por fim, temos que alguns outros pontos de equilíbrio, como o contábil, o financeiro e o econômico. A receita necessária para cobrir todos os custos sem gerar lucros é de R$ 1.873.319. Então, de fato, não dá para começar do zero. Temos que ter um bom valor sendo investido para o começo de tudo. O mesmo valor é evidenciado no ponto de equilíbrio financeiro, o qual é necessário para pagar as contas, desconsiderando a depreciação e os outros gastos que não representam saída de dinheiro do caixa. Já como o PE econômico, teríamos que ter uma receita de 3.165.000 para cobrir os custos e garantir um lucro mínimo desejado, que equivale a R$ 1 milhão anual. Agora, falando brevemente sobre o simulador de resultados, abordaremos o comparativo de cenários que aborda tanto cenários otimistas quanto pessimistas. Em resumo, temos como receita anual um valor provável de 4.711.000. Em um cenário mais otimista, esse valor quase dobra, passando para 8.481.000. Porém,
No cenário pessimista, esse valor diminui mais da metade, indo para 2.827.000. Em relação aos custos variáveis, temos que um valor provável a ser pago anualmente é R$ 1 milhão. No cenário mais otimista, esse valor desce para menos R$ 800.000. Porém, no cenário mais pessimista, fica equivalente a R$ 1.225.000. Em relação à margem de contribuição, temos como valor provável 3.646.000. Em um cenário mais otimista, esse valor mais que dobra, sendo 7.728.000. E em um cenário mais pessimista, esse valor diminui para 1.600.000. Em relação aos custos fixos, podemos ver que temos como um valor provável 1,5 milhão praticamente. Em um cenário mais otimista, ele desce para quase 1 milhão. Porém, em um cenário mais pessimista, esse valor aumenta para 1.600.000. E o resultado final disso tudo é que, anualmente, teremos um lucro provável, né, de 2.196.000. Porém, em um cenário mais otimista, teremos um valor de 6.468.000. E em um cenário pessimista, não teremos lucratividade nenhuma e teremos, sim, uma dívida de menos 65.587. Nota-se que a ocorrência dos cenários pessimistas se acarreta a falência da empresa, pois o resultado disso tudo é uma dívida de 65.000, sem valores adicionais para se cobrir tal dívida, sendo, portanto, uma ideia de grande risco para o empreendedor.